Bora, galera! A desconfiança deu lugar à esperança. Por isso que, mais uma vez, o estúdio aqui tá todo verde, que é o verde da esperança. Coloquei aqui o bonezinho verde para gravar esse pré-jogo para vocês. A gente está num momento ruim dentro de campo, né? Uma instabilidade muito grande, uma indefinição dos jogadores que vão atuar, de qual é o time titular, se o Diniz vai escalar defensores na defesa, meio-campistas no meio-campo, atacantes no ataque. Só que hoje, ele resolveu fazer o básico, fazer o certo, e o Fluminense está indo com força máxima, tanto dentro de campo quanto no banco de reservas. Estão sendo relacionados aí o que tem de melhor disponível, tá? As ausências continuam sendo por lesão, e eu vou para a sala aqui para vocês, mas a esperança é grande. Nada melhor do que um clássico para a gente poder dar a volta por cima, conquistar uma grande vitória e voltar a confiança para essa sequência de 6 jogos fora de casa. Pois é. Os próximos 6 jogos do Fluminense, depois do jogo contra o Vasco, serão fora do Rio de Janeiro, fora do Maracanã. O único jogo que poderia ser no Maracanã, que seria o jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão, a CBF, na verdade a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, não está permitindo por causa do show da Madonna, fala que não tem efetivo suficiente para dar conta de 2 grandes eventos, e aí está sendo negociado, só falta a CBF bater o martelo para esse jogo ser no Espírito Santo, em Cariacica, já que na mesma semana Sampaio Corrêa e Fluminense também deverá ser lá no Espírito Santo a pedido do Sampaio Corrêa. Então o Fluminense vai ter 2 jogos no Espírito Santo em uma semana. Então vão ficar 6 jogos fora do Maracanã. Hoje é vencer ou vencer. Nós temos 1 ponto no Campeonato Brasileiro. Não vencemos um clássico há 13 jogos. Cara, 13 jogos seguidos, mais de 1 ano sem vencer um clássico. Até pouco tempo atrás, o Fluminense era o rei dos clássicos, né? Tem que retomar isso, tem que retomar a confiança. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês todas as informações de Fluminense e Vasco, válido pela 3ª rodada do Brasileirão. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, a tua casa, a casa do torcedor do Fluminense. Torcedores de outros clubes também são muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho que eu tenho recebido da galera aí, tá? Se você puder deixar o like, se inscrever no canal, para mim é muito importante, tá bom? Vamos à lista dos relacionados primeiro? Vamos lá. Então, com aquela vinhetinha bacana que a gente ouve lá no Maracanã, quando vai passar a escalação ou alguma substituição, né? Bora! Aí, pessoal, a lista dos relacionados com Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes. São os 3 goleiros relacionados. Nós temos também Alexander, André, Antônio Carlos, Arthur, Davi Terãs, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Felipe Andrade, Felipe Melo e Germancano nessa primeira parte da lista. Segunda parte, Guga, Isaac, Lucumí, John Narias, John Kennedy, Cauã Elias, bastante opções para o ataque, tá vendo? Lima, Manuel, Marcelo, Marquinhos, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Samuel Xavier. Então, tudo que a gente tem de melhor disponível. As ausências são essas aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o press kit do Fluminense para poder passar para vocês, ó. As ausências são Lelê, joelho direito, Thiago Santos, coxa esquerda, Marlon, joelho direito, e Gabriel Pires, joelho esquerdo, seguem os seus cronogramas de tratamento. Já os atacantes, o atacante Keno e o meia Renato Augusto, eles já estão treinando em campo, tá? Esses já treinam em campo e devem ser relacionados para o confronto diante do Cerro Porteño, que é o próximo desafio do Fluminense na próxima semana, válido pela Libertadores, tá? Então, Keno e Renato Augusto devem ficar à disposição do Diniz já para o jogo de quinta-feira. A gente vai saber disso melhor com o passar dos dias aí ao longo dessa semana, que vai começar amanhã. Algumas pessoas falam que a semana começa domingo, outras começa segunda, né? A semana que vai começar ou amanhã ou segunda-feira, conforme você preferir, tá bom? Vamos aqui, pessoal, a provável escalação do Fluminense. É o que a gente tem de melhor hoje. Tá? Algumas pessoas até questionam, o Felipe Andrade poderia atuar ali na zaga. Aí uns acham que o Felipe Andrade poderia atuar no lugar do Manuel, outros acham que o Felipe Andrade poderia atuar no lugar do Felipe Melo. Eu acho que para um clássico nervoso, como vai ser, perigoso,
contra o Vasco, que tem um atacante forte, que é o Verratti. Eu acho que essa é a dupla de zaga ideal. A gente só não vai ter velocidade. Velocidade nunca foi o forte do Manuel e nem do Felipe Melo. Fora isso, você tem uma zaga de qualidade, uma zaga forte, uma zaga boa em bola aérea, que não é veloz, tá? Depois que nós perdemos o Nino aí, tá difícil encontrar um zagueiro que possa substituir o nosso Guerreiro, que tá indo muito bem lá na Rússia, tá? Então é Fábio no gol, Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo e Marcelo. Marcelo tá muito bem fisicamente, tá? Ele foi poupado no jogo contra o Bahia, porque pela idade, ele demora mais a se recuperar fisicamente de um jogo para outro, mas ele tá muito bem fisicamente, tá aguentando os 90 minutos, tá fininho. No meio-campo, para mim, o meio-campo ideal do Fluminense, que é o André, Martinelli e Ganso. Não vejo outro meio-campo melhor do que esse. Então, o Martinelli saindo da zaga, voltando para sua função de segundo volante. O Lima sendo barrado, que não tem jogado nada, era um dos criticados pela torcida. Então, o Diniz está escalando certinho, não tem o que inventar aí. No ataque também. Marquinhos, que ganhou, apesar do Keno estar machucado, mas eu acredito que ele tenha ganho a vaga do Keno, tá? Marquinhos titular, com o John Arias e Germancano. O que acontece, pessoal? Ontem, quando eu divulguei essa escalação, essa provável escalação, né? A gente só vai saber a escalação oficial quando o Fluminense divulgar 1 hora antes do jogo. É que poderia trocar o lado, Marquinhos pela esquerda, o Arias vai bem pela direita. Isso aqui é só uma imagem, pessoal. A gente sabe que o time do Fluminense ele troca de posição o tempo inteiro. 1 hora tá na direita, 1 hora tá na esquerda, 1 hora tá todo mundo de um lado, outra hora tá todo mundo do outro. Isso aqui é só uma forma de mostrar para você a escalação do time. Não necessariamente que o Arias só vai jogar pela esquerda e o Marquinhos só vai jogar pela direita. Não, troca o tempo todo. Tá? A gente sabe que o jogo do Fluminense é um jogo aposicional, que ninguém guarda posição. Então, não se apegue a isso. Tá? E o Cano lá no ataque, que apesar de estar vivendo uma fase bem ruim, talvez a pior fase do Cano desde quando ele chegou ao Fluminense, mesmo assim, ele ainda consegue deixar seus golzinhos. Né? Fez um contra o Colo-Colo, fez um agora no último jogo contra o Bahia. E vamos torcer muito para ter a lei do ex, né? Vamos torcer muito pro Germancano fazer isso aqui hoje, ó. Vamos, porra! Faz ele aí! É tão bom, cara. Você vê o Cano comemorando um gol, fazendo L, é sinônimo de vitória Fluminense, né? A torcida do Fluminense tá doida para abraçar o Fernando Diniz novamente e apoiá-lo. Uma pequena parte, pelo que eu tenho percebido aqui no canal, ainda apoia, mas a grande parte está bem insatisfeita com o trabalho, com as invenções, com as substituições sem sentido. Então o Diniz hoje está fazendo o que tem que fazer. Né? Eu espero muito que não venha um resultado ruim, mas caso venha, a culpa não vai ser da escalação dele. Né? Tudo bem, vamos ver o que ele vai fazer no segundo tempo. Também não adianta armar a equipe certinho no segundo tempo e destruir, e sair tirando o zagueiro, botando atacante, terminar o jogo com 6 atacantes, nenhum zagueiro e nenhum lateral. Um time completamente desequilibrado. Mas de início, ele tá fazendo certinho. Não tá inventando nada, tá colocando cada um na sua posição. Até porque o Vasco é um adversário complicado. Né? Ah, André, o Vasco não é um grande time. Não, não é um grande time. Não joga grande futebol, não joga grande futebol. Mas está no momento melhor do que o nosso. O Vasco estreou no Campeonato Brasileiro com uma vitória muito boa diante do Grêmio, em São Januário, onde tiveram lances polêmicos para os dois lados. Teve um pênalti não marcado para o Grêmio, teve um pênalti não marcado para o Vasco. O Vasco venceu por 2-1, então não dá para colocar na conta da arbitragem. E o último jogo, o Vasco perdeu do Red Bull Bragantino. Eu assisti o jogo. Quando estava empatado 1-1, pessoal, qualquer um poderia ter vencido aquele jogo, tá? O Vasco teve a oportunidade de vencer, assim como o Red Bull também teve. Foi lá, foi capaz, foi mais eficiente. Conseguiu marcar seu gol e vencer a partida, graças a Deus. Mas esse time do Vasco, jogando bola dentro de campo, ele tá no momento melhor do que o nosso. É clássico. Então, prevê dificuldade no jogo, tá? Eu vou passar para vocês aqui uma análise tática, um olhar tático, que eu coloquei na live de ontem à noite aqui para vocês, do Gabriel, do canal Future, que tem feito vídeos aí muito legais, os vídeos dele, de todos os clubes que disputam o Brasileirão. E eu vou colocar aqui para vocês agora. Lembrando, daqui a pouco eu vou colocar a escalação. Quando ele falar do Payet, o Payet não deve jogar hoje, tá? O Payet, assim como o Medel, deverá ser ausência na equipe do Vasco. Mas o Payet, sem sombra de dúvidas, é o principal jogador da equipe vascaína e não atuando hoje é um baita reforço pra gente, tá? Vamos acompanhar.
O Vasco de Ramon Dias chega ao Campeonato Brasileiro apostando muito nas jogadas do seu camisa 10, Dimitri Payet. Sejam bem-vindos ao Olhar Tático do Brasileirão. Hoje a gente vai explicar as principais jogadas da equipe do Vasco comandada pelo Ramon Dias. Mas antes de falar do francês, a gente tem que falar do lateral esquerdo Lucas Piton. Ele está sendo uma arma muito importante do time, com as suas chegadas pelo lado do campo, seja em cruzamentos ou também nas finalizações. Então o time busca muito essa inversão longa para o Piton, e aí ele vai tabelar com algum meia, com o atacante e chegar finalizando para o gol ou cruzando. Só que outra jogada importante do time são essas triangulações pelo lado em busca do Verratti, né? Com 3 a 4 jogadores ali tentando criar uma superioridade no lado do campo, tabelando rapidamente, isso quando consegue reproduzir mais ou menos o que pensa o Ramon Dias, e aí dentro da área o Verratti tem sido muito dominante desde o Brasileiro passado recebendo esses cruzamentos. Mas o francês é realmente o diferencial do time. Ele busca muito essa jogada individual, no 1 contra 1, partindo do lado esquerdo, buscando as jogadas em velocidade, e nesse tipo de lance ele encontra muito bem os seus companheiros em profundidade. Ele sempre encontra esse tipo de passe, então ele sai da pressão com muita habilidade, sai jogando, tabelando, se movimentando, e aí busca os companheiros sempre que atacam espaço, se movimentam as costas da defesa, prontos para fazer os gols. Ou seja, os caras vão ter aí um baita desfalque, né? Um baita desfalque. Mas duas coisas me preocupam muito nessa equipe do Vasco, tá? Essa aqui é a provável escalação do Vasco, tá? O lado direito do Vasco, com o Paulo Henrique, que é o lateral direito, e o atacante Rossi, é um lado direito muito veloz. Muito veloz. O que sobra de velocidade, falta de técnica, falta de qualidade, tá? Não são jogadores técnicos, não são suprassumo da qualidade, mas são muito velozes. O Paulo Henrique foi eleito não, né? Considerado, digamos assim, pelos números, o jogador mais veloz do último Brasileirão 2023. Ele é muito rápido. Assim como o Rossi também é muito rápido. E se eles atuam pelo lado direito, eles vão cair qual lado do Fluminense? Isso mesmo. Lado esquerdo do Marcelo e Felipe Melo. Tá? Isso aqui é uma preocupação. O gol do Vasco, no último Fluminense Vasco, foi uma assistência do Rossi para o Verratti. Uma outra preocupação também que eu tenho com o Vasco, como vocês viram no vídeo aí agora, é com o Lucas Piton, tá? Ele realmente tem feito uma boa temporada, ele apoia bastante, tem dado uns cruzamentos muito legais para quem? Também para o Verratti. Então assim, o Vasco tem duas jogadas perigosas, na minha opinião. E as duas são pelas pontas. Piton por um lado e o Paulo Henrique e o Rossi por outro, sempre buscando o Verratti. O objetivo do Vasco é sempre buscar as finalizações, as cabeçadas. O Verratti é aquele atacante trombador, né? E isso eu acho que pode ser um ponto de perigo para o Fluminense. Se a nossa zaga hoje estiver certinha, se o sistema defensivo estiver encaixado e o Fluminense conseguir anular o Verratti, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade muito boa de vencer o jogo, até porque o sistema defensivo do Vasco, defensivamente falando, é fraco. O João Vitor com o Léo é uma zaga bem mediana, daria uma nota 6 para essa zaga. O Paulo Henrique com o Piton também, defensivamente, não são grandes defensores. O meio-campo do Vasco aí com o Sforza é bom jogador, tá? O Sforza como primeiro volante ali é um bom jogador, mas o Galdames marca pouco, esse Matheus Carvalho também é um jogador bem mediano, é muito jovem ainda. Pela esquerda ali o Vasco vai ter o David, também é um jogador veloz, mas de qualidade técnica bem pequena. Então, assim, tecnicamente, a equipe do Fluminense é muito superior à do Vasco. Mas também era nos últimos Fluminense e Vasco e a gente não conseguiu vencê-los, né? Então, que a nossa qualidade técnica hoje ela possa se sobressair e a gente possa conquistar a primeira vitória no Brasileirão e dar fim a esse jejum sem vencer em clássicos. Tá bom, pessoal? Essas foram todas as informações da partida. O jogo vai ser às 4 horas da tarde no Maracanã. Então, sintoniza direitinho aí. Eu vou entrar ao vivo a partir das 2h30 numa live pré-jogo aqui diretamente do Maracanã. Espero você. Tá legal? Muito obrigado por ter assistido até o final. Se não deixou o like, deixa o like agora. E se inscreva, hein? Se inscreva aqui no canal, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço, saudações tricolores e vitória Fluminense!